O Dino criticou o porte de armas logo depois do atentado contra o Trump. No X, ele escreveu que, em relação ao porte de armas defendido nos Estados Unidos, a jurisprudência adotada pelo STF em julgamento sobre o... Ele já mistura STF com Estados Unidos, e o STF brasileiro tem mais China do que Estados Unidos. Aí o Dino diz que a postura do STF em relação aos Estados Unidos é mais adequada do que consagrar um esquisito direito constitucional a portar armas. Bom, como se o Brasil tivesse uma Constituição. Já o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que o aumento indiscriminado de armas de fogo em poder dos cidadãos comuns não representa apenas um risco para a segurança pública, mas coloca em xeque a própria democracia. Essas foram todas as principais reações. Infelizmente, peço desculpas às senhoras de família que assistem esse programa por terem visto a foto de André Janones. Você vê que este vagabundo não trabalha, ficando para academia, deve estar tomando asteroides, hein, professor? Deve estar tomando asteroides, esse André Janones, deve estar tomando asteroides. Agora, ele volta a chamar de fake a facada do Bolsonaro. Né? Ele volta a chamar de fake. Porque o André Janones pode tudo, esse lixo. Bom, enfim, sua análise, professor Marcelo Suano. Pablo, inicialmente quero cumprimentar a todos, cumprimentar a Geis, você, o João, o Luiz. Obrigado. Ao público que nos acompanha. E aí eu sei que você não gosta daquele momento Xuxa, mas 3 pessoas me encontraram na rua e pediram que você desse um beijo. Eles vieram do interior e falam que são apaixonados por você. Marcos, Margarete e Isabelle Garlica. Marcos, Margarete, Isabelle, Marquinha para vocês, ó. E eu fico muito honrado de ser o porta-voz do amor que todos sentem por ti, viu? Então agora vamos centralizar aqui no problema. Curiosamente, Pavinato, quando na sexta-feira eu conversava com a Daniela e a gente falava o seguinte: os Estados Unidos está muito estranho o que está acontecendo lá, antes do atentado. Eu falei, está muito estranho o que está acontecendo lá, porque os norte-americanos, eles não sabem o que fazer para frear o Trump e eles não sabem o que fazer para substituir um dos indivíduos que é um dos mais incompetentes a disputar uma corrida presidencial até hoje. Na história, eu acho que poucos superaram o que o Biden está sendo nesse momento. É verdade que ele lamentou o atentado contra o Joe Kennedy? Não sei. Eu não sei. Era piada de internet, obrigado. Agora entendi a piada. Que era piada de internet. Mas olha, só que eu disse assim, os Estados Unidos, eles têm uma forma sui generis de resolver os seus problemas. Porque os Estados Unidos é uma sociedade violenta. Ao contrário do que as pessoas podem dizer. Curiosamente, ao contrário do que dizem essas duas personalidades brasileiras, um ministro e outro ministro, que são contra o porte de arma, é exatamente o porte de arma e a possibilidade de usar armas nos Estados Unidos que controla essa violência. É o inverso. Não, porque o americano, ele tende a ser violento, ele é muito incisivo, se ele vai defender os seus direitos, ele vai à extremidade lógica, se necessário for, e o porte de armas é o que controla isso, porque como todos sabem que podem se defender até o limite, se necessário for, cria uma espécie de situação dissuasória coletiva. O que é a dissuasão? Quando eu te convenço a não agir contra mim, porque eu mostro a força que eu tenho. Então as pessoas evitam de usar da violência, mas tem casos como esse. Esse é o 8º presidente dos Estados Unidos que leva tiro. E eles resolvem os problemas assim. Foi o Reagan, né? O Reagan teve atentado contra ele, mas tem outros e vários outros que morreram, né? Que sofreram atentado e morreram. Democrata um só. Democrata um só, curiosamente. Mas veja, quando a gente observa, o que eu imaginava que poderia... O democrata foi certeiro. Não, o Lincoln também. Mas o que passava pela minha cabeça é que a solução que eles fariam, curiosamente, foi na sexta-feira de manhã, tentariam matar ou matariam Joe Biden, por qual razão? Para utilizar de uma estratégia favorável a eles e resolver um problema. A questão toda é que isso é necessário afastar de alguma maneira o Joe Biden. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, neste momento, fazer a mudança de um candidato não é impossível, mas significará a derrocada do Partido Democrata. Eles têm que apostar até o final, exceto se o Joe Biden falar assim, eu renuncio, estou indicando tal. Porque o voto no colegiado que vai eleger na convenção é pessoal.
é do Biden, não é para um partido democrata sucessivamente. Mas assim, de qualquer forma, professor, vamos dizer que a Michelle Obama seja candidata. Alguém tem chance de vencer o Trump depois desse episódio? Aí, essa é a questão. Ninguém neste momento, ou antes mesmo deste atentado, teria condição de vencer o Trump, exceto se alguma coisa de espetacular acontecesse. Por qual razão? Porque o Trump está muito bem configurado, ele está organizado, ele está com um discurso mais tranquilo, apesar de incisivo, e ele está recuperando a lógica de que fazer a América grande de novo, trazendo os trabalhos para os Estados Unidos, que foi a grande bandeira dele. Quem vota no Trump não é aquele pessoal de Hollywood. Quem vota no Trump é o trabalhador que precisa do emprego nos Estados Unidos. E essa é a proposta dele. Os próprios imigrantes também apostam nele porque sabem que ele quer uma perspectiva de imigração que seja adequada e não a esculhambação que foi feita, que abre as portas para todo mundo e entra um conjunto de vagabundos nos Estados Unidos. Você quer ver um exemplo disso? Olha um fator que acontecia. A quantidade de criminosos, de gangues que entravam nos Estados Unidos, e o Trump apontava isso, razão pela qual ele apoiava a decisão do governador do Texas e queria fazer muros, era gigantesca. Por exemplo, resolveu-se o problema em El Salvador, por causa do Bukele. El Salvador tem uma das gangues, que é das gangues mais violentas do mundo, se não a mais violenta. O nome dela é Mara Salvatrucha. O que a Mara Salvatrucha faz? A Mara Salvatrucha, para você entrar nela, você tem que passar na rua e matar qualquer indivíduo que você veja. Não precisa conhecer, tem nenhuma relação. Para mostrar para os demais membros da gangue que você gosta de matar ou tem capacidade de matar. Era uma das gangues que foi construída por aqueles imigrantes lá nos Estados Unidos, em especial indivíduos que vinham da América Central e de El Salvador. O Trump tinha a noção disso, por isso que ele era contra a imigração. Ele não é contra o ser humano, não é contra o estrangeiro. Ele estava preocupado em resolver um problema da violência interna nos Estados Unidos. Aí você encontra essa situação. Veja, há muitos elementos que vão precisar ser identificados e eu já encerro. Um deles, poucas vezes o serviço secreto dos Estados Unidos, ou melhor, o serviço de segurança dos Estados Unidos, foi tão incompetente. São 3 círculos de segurança que têm que ser verificados. Quem decide, quem coloca os 3 círculos é o próprio serviço de segurança. Ora, uma vez um amigo meu foi nos Estados Unidos e participou de um exercício lá. Quando ele estava passou um barulho, todo mundo olhou para cima, terminou o exercício, quando ele saiu, cada um recebeu de presente um envelope com a sua foto do seu rosto que foi retirado por satélite. Então não me venham dizer que o Serviço de Segurança dos Estados Unidos não seria capaz de ver um cara que estava sozinho no telhado, ok? Lá disposto, numa distância de 120 metros do alvo. É óbvio que aquilo ali tem algo por trás. O que me assusta é por qual razão eles acreditavam que, tirando o Trump, eles resolveriam o problema da eleição do Biden. Porque o Biden está caindo pela sua própria incompetência, exceto se viesse automaticamente uma medida para postergar a eleição e tentar utilizar de todo o aparato que eles têm para tentar controlar a sociedade. Coisa da esquerda. E eles lá são a esquerda, tal qual essa esquerda aqui no Brasil. Dizer que é o golpe e... É que é o golpe e enrijeceu. Fazer aquilo que eles estavam acusando que o Trump queria fazer no dia 6 de janeiro, que o Trump não quis fazer isso. Muito pelo contrário. Mas eles poderiam fazer. A situação que fica agora é muito simples e aí eu já te respondo. A probabilidade de um Trump perder essa eleição é quase 0. Tem que acontecer algo de espetacular, mais algo, para eles conseguirem derrotar o Donald Trump. Está muito bem encaminhado, as primárias, a convenção do republicano vai acontecer agora, eles têm até agosto para tentar descobrir como que eles vão tentar destruir o Donald Trump. É só o que resta.